Pessoal, boa noite a todos aí. Vamos iniciar o nosso segundo dia do Congresso. E hoje a gente tem a nossa proposta aqui, uma palestra sobre a situação da Petrobras hoje, nesse contexto aí de eleições em outubro. A gente viu o ataque aí da mídia em cima da Petrobras, como sempre. A gente sabe que Petrobras tem um apelo muito grande nas eleições e realmente é interessante a gente discutir para que lado caminha a empresa agora nessa fase agora de pré-eleição. Então, para isso, nós tivemos também, alguns dias aí, a sessão, de exploração do pré-sal pela Petrobras. O governo passou pela Petrobras a sessão onerosa aí de mais 15 bilhões de barris. E sobre isso que o Cleomar vem falar para nós a respeito de a Petrobras hoje, nesse cenário, sobre essa sessão onerosa, e a gente discutir como que a gente está vendo a Petrobras agora nesse novo limiar aí, que é de disputa eleitoral. Então, antes de passar a palavra para ele, quero dizer para vocês que ontem foi feita uma proposta aqui pelo Altamiro Borges, que a gente encaminhasse o abaixo-assinado sobre esse projeto de lei de iniciativa popular, sobre as comunicações, a mudança aí, na realidade, o que ele disse é que o que nós estamos precisando é regulamentar o que a Constituição já diz. Então, esse abaixo-assinado vai passar para todo mundo aí e pede o número de eleitor, ou caso a pessoa não tenha, eu acredito que ninguém carrega título de eleitor na carteira, é colocar o nome da mãe, tem uma coluna específica aí. Então, vamos assinar e dizer para o pessoal que ontem também, nas passas, não foi colocado a pauta de reivindicações que a gente vai discutir hoje aqui. Então, está ali na mesa. Quem tiver interesse, na hora de pegar, agora a gente vai fazer a palestra sobre essa questão da Petrobras. E assim que a gente for começar a parte da pauta econômica, nós vamos pegar ali para quem quiser, está ali na mesa. E o terceiro ponto da nossa discussão hoje vai ser a eleição dos delegados para o CONFUP. Lembrando aí, são 16 delegados que irão para esse congresso, mais os 3 observadores e assessoria do sindicato, tanto imprensa quanto jurídica. Então, vamos passar aqui a palavra aqui para o Cláudio Almar, assessor da FUP, ele é do DIEESE e assessora a FUP nessas questões econômicas aí, está sempre conosco. Então, que a gente possa aproveitar bem o momento da fala dele e preparando também os nossos questionamentos, porque no final a nossa ideia realmente é trocar essas informações aí, nossas questões também ficarão em pauta. Boa noite a todos e a todas. Não sei se está bom, não sei se está bom o som para ela lá, mas eu também costumo falar em pé, andando, mexendo com os braços. Vou tentar ficar sentado para poder, para não dar muito trabalho para ela ficar filmando também ali, porque senão se eu ficar andando aqui, ela vai ficar me acompanhando ali. Então, vou tentar ficar sentado e falar para vocês. Então, primeiro, agradecer o convite do Sindipetro, chamando a gente para vir fazer essa conjuntura, falar um pouco da conjuntura, de como é que está a economia brasileira, de como é que está, e como é que essa economia, esse cenário da economia, está rebatendo na Petrobras, e depois, já que vocês vão discutir a pauta, hoje aqui em Minas Gerais, e vão levar essa pauta para esse Congresso Nacional, o CONFUP, falar um pouquinho também de como é que o DIEESE está enxergando agora o cenário em relação às negociações coletivas. Como esse ano, meu primeiro ponto é esse, como esse ano é um ano só de discussão econômica, só as cláusulas econômicas, ou seja, também as cláusulas que tinham validade no acordo, é um ano que o DIEESE acaba ganhando mais destaque durante a negociação, porque, de certa maneira, são as cláusulas que o DIEESE acaba acompanhando. O DIEESE acompanha o custo de vida, o DIEESE acompanha a relação de emprego e desemprego no país, e, no caso de vocês vão fazer uma discussão só das cláusulas econômicas, e as cláusulas sociais ou as outras cláusulas vocês vão discutir no ano que vem. Então, tem sempre... Ontem eu estava lá no Sindipetro NF, Norte Fluminense, acompanhando lá
o congresso deles, que também terminava hoje o congresso deles, e uma das pontos de discussão lá deles era sobre as cláusulas serem de 2 anos ou de 1 ano. Uma coisa que muita gente já falou era, e eu já queria começar rolando essa bola para vocês, a importância que vocês, essa categoria, diria que uma das mais fortes do Brasil, optou por fazer a negociação de 2 anos. Ou seja, a grande negociação, a negociação de todas as cláusulas de 2 anos, e de ano sim, ano não, fazer só uma revisão das cláusulas econômicas do acordo coletivo. Isso é importante porque, lá na avaliação deles, e aí também acho isso importante, é importante porque, de certa maneira, sobra tempo para vocês fazerem outras discussões, que vai além da categoria. Por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com o que o Zé Maria falou aqui mais cedo agora. Esse é um ano de eleições para presidente, deputados federais, estaduais, governadores, e vocês sempre entram também nessas discussões, estão sempre participando dessas discussões. Então, de certa maneira, uma negociação, teoricamente, mais leve, facilita para que sobre mais tempo para que vocês façam essas campanhas. Além disso, e aí tem algumas novidades esse ano, mas esse ano em específico foi um ano que a Petrobras sofreu muito ataque e vem sofrendo muito ataques. Né? Basta olhar janeiro para cá, como é que os ataques frequentes na mídia em relação à Petrobras, se ela é uma empresa que dá lucro ou não, se é uma empresa viável ou não, vários questionamentos. E a categoria petroleira, de novo, já entrou tomando posição em relação a isso e fazendo uma defesa da empresa. É um pouco esse cenário, rapidamente, um cenário que eu vou tentar passar por ele. Estou jogando luz aqui, o papel do Diese aqui também, na negociação coletiva, é um pouco jogar luz, acender uma lâmpada, assim, ou uma lanterna, nos pontos que podem ajudar ou que podem atrapalhar a negociação de vocês. Então, esse é um pouco o esforço que eu tentei colocar aqui nessa apresentação. Ela está longa, essa apresentação, está muito grande, eu acho. Mas é uma opção que eu fiz para... Eu vou correr em alguns momentos, e outros eu vou parar e vou fazer um resumo. Eu vou correr, paro, olho para trás, faço um resumo daquilo que a gente conversou de tempos em tempos, para tentar trazer o maior número possível de informações para vocês. Esse material vai ficar aqui no computador, depois o sindicato pode imprimir, passar para vocês. Quem for lá no Confulp, né, os delegados que forem no Confulp, ou as pessoas que forem, o Diese vai fazer, está quase pronto, um materialzinho, um caderninho com, aí sim, um texto escrito sobre essas questões, basicamente. Então, lá no Confulp, vocês vão ter, na parte de vocês lá, quem for, né, um material que vai poder ajudar também durante o processo negocial. Vocês vão ter que fazer assembleias aqui, né? Mesmo sendo uma negociação lá no Rio, que a FUP acaba tocando, o sindicato vai, tem pessoas que vão, eles aqui fazem assembleia, né, a direção do sindicato, então é importante também para vocês acompanharem. O que eu vou fazer aqui? Qual é a ideia? É tentar fazer isso em meia hora. Vou tentar passar por três cenários, né? Na verdade, tem 3 focos de análise. Uma análise que é olhar alguns indicadores da economia brasileira, passar por eles muito rápido, para tentar perceber como é que esses indicadores, o comportamento deles, como é que eles afetam a Petrobras, positivamente ou negativamente. Depois eu vou tentar mostrar, no segundo momento, quais são os principais números, acho que que mais interessam a vocês em relação à Petrobras. Lucro, efetivo, pegando um pouco de histórico, que vocês sempre olham, mas pegando um pouco quais eram os principais indicadores para uma categoria que vai fazer uma negociação coletiva, que vai reajustar os salários, o que mais interessa para ela olhar. E, por fim, como vai estar na pauta de vocês, eu peguei os principais pontos da pauta,
o reajuste e tal, eu fiz um pequeno histórico deles, que eu acho que é legal vocês olharem um pouquinho para trás, como é que foram as negociações de vocês, né? Eu vou falar aqui exclusivamente da Petrobras, não sei se tem alguém de outra categoria, de outra empresa que não seja Petrobras aqui, mas eu vou falar exclusivamente da Petrobras. E aí eu vou olhar algumas cláusulas para olhar um pouco o comportamento delas, para quando vocês forem pensar a pauta de vocês, terem um pouco desse cenário, né? Então, esse é um pouco o percurso. Durante esse percurso, eu vou falar um pouquinho sobre a sessão onerosa, vou falar um pouquinho sobre como é que o governo brasileiro vem se posicionando em relação ao setor de petróleo, porque isso rebate na Petrobras, que é a principal empresa do Brasil, né? Ela tem 90%, 91% da produção de petróleo no Brasil, é a principal empresa, e como é que o governo brasileiro, que é também acionista dessa empresa e que é o controlador dessa empresa, como é que ele toma decisões para essa empresa. Vamos lá então. Para falar um pouquinho dos indicadores da conjuntura econômica, o que eu estou trazendo de questão aqui para a gente pensar? Primeiro, começar olhando o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, tentar medir o quanto a economia brasileira vem crescendo, ou o comportamento, crescendo ou não, né, mas o comportamento da economia brasileira nos últimos anos aqui. Eu peguei 2002 até 2013, essas barrinhas mostram a taxa de crescimento, ou seja, quanto cresceu em porcentagem de um ano para o outro. Eu vou ficar em pé, não tem jeito, eu não consigo falar muito sentado, eu gosto de ficar mostrando para vocês, mas como é que vem se comportando a economia brasileira nesses últimos anos? Então, 2002 até 2008, vocês percebam que há um crescimento contínuo, ano a ano. De 2004 a 2008, a gente chamou isso de um período de 5 anos, de um crescimento, de certa maneira, estabilizado, ali em torno dos 4%, 5%. Uma grande queda, né? Não grande, mas uma queda de 0,3% em 2009, tem muito a ver com a crise financeira internacional, muito falada, né? E em 2010, um crescimento alto para esse histórico, de 7,5%. Esse crescimento tem muito a ver com essa queda aqui, né? Então, como esse ano cresceu em relação a esse ano, e assim vai, o 7,5% cresceu em cima de uma base muito pequena. Mas é um crescimento importante. E depois, aí já aqui dizendo os nomes, né? Depois do governo Dilma, a gente percebe um crescimento menor do que esse crescimento aqui. Então, rapidamente, como é que a gente está enxergando a economia brasileira, o comportamento dela? Tem um crescimento, de certa maneira, importante, de 4%, 5%. Depois tem a crise, e depois a economia não volta mais a crescer no mesmo parâmetro que estava aqui. Rapidamente, quais são as principais questões por trás desses números? Primeiro, uma aposta lá atrás no crescimento da economia puxado pelo consumo, principalmente o consumo das famílias, e investimento do governo. Esse crescimento ali, nesse período, fez com que o investimento privado também começasse a aumentar. E estava em patamares de 15%, 17%, chega a quase 20% de investimento privado no Brasil. Com a crise, o investimento privado sai, porque tem empresário que visa o lucro. Num cenário de incerteza, ele recolhe, ele não faz o investimento natural. E depois a gente percebe que esse crescimento aqui, novamente, continua sendo um crescimento puxado principalmente pelo consumo das famílias e pelo investimento estatal, investimento público. A gente percebe que nesse momento, e agora essa é uma das grandes questões do governo Dilma, como é que faz para que o investimento privado volte a acontecer no Brasil. Então, essa economia, o resultado desse movimento tem muito a ver com as decisões tomadas. E aqui uma tentativa do governo em influenciar ou criar um ambiente para que o setor privado passe a investir. Para a gente, pensando especificamente na Petrobras, como é que isso aqui rebate nela?
Primeiro, dizer o seguinte, em 2002, 2003, o setor de petróleo era responsável por cerca de 8, 7% do PIB, todo o setor petróleo. E aí eu estou falando da produção, toda a cadeia do setor de petróleo. Esse setor é responsável por 7, 8% do PIB. Hoje, esse setor chegou, agora em 2013, a 13% do PIB. Ele está crescendo muito. Por quê? Porque no grande volume de investimentos estatais, e aí falando exclusivamente da Petrobras, passou a acontecer, né, a partir da crise para cá. E também esse setor começou vários investimentos lá atrás começaram a acontecer agora, então apresentando um cenário que esse setor começa a ganhar força. Então, olhando para o PIB, para a economia brasileira, é importante destacar, pensando no setor de petróleo, esse setor de petróleo vem ganhando espaço, vem crescendo, se a gente olha toda a economia brasileira. Agora, pode passar, outra informação que tem a ver com um pouquinho que a gente vai discutir aqui, mas rapidamente esse cenário é emprego. Então, o Brasil vem apresentando taxas de desemprego baixas, né? O IBGE traz taxas de 4%, 5%. Aqui eu trouxe, só para mostrar também o que está acontecendo nos últimos anos, aqui no último ano, né? As taxas de desemprego que o DIEESE calcula, a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego. Esse índice é diferente do IBGE, o IBGE está com 5%, 4%, o DIEESE está com 11%, 10%. São taxas diferentes, porque são pesquisas diferentes, o jeito de olhar para o desemprego de uma forma diferente. Depois a gente pode avançar nessa discussão. Mas vou chamar a atenção aqui, em 2013 e 2014, abril de 2013 e março de 2014, a taxa de desemprego, de certa maneira, está estabilizada. Ela foi, lá atrás, em torno de 20%. Então, a gente percebe que o que tem acontecendo com os empregos, bem rapidamente, no Brasil, eram taxas altas de desemprego, começou a cair esse desemprego a partir de 2007, 2006, aquele crescimento do PIB ajuda a entender que a economia está crescendo e está gerando novos empregos. Esses empregos continuou crescendo o emprego, né, e o desemprego foi caindo, até agora, 2010, 2011. De 2012 para cá, a gente começa a perceber que a economia não cresce, ou cresce em taxas menores, e aí o emprego também começa agora, de certa maneira, a estabilizar. A gente não tem geração de grandes números de emprego, né? Saiu agora, mais uma vez, resultado do CAGED, que é um banco de dados do Ministério do Trabalho, apontando já para um crescimento do emprego menor do que os últimos 2 anos, os últimos 3 anos. A gente percebe que se a economia brasileira não cresce, ela acaba não gerando novos empregos. O cenário agora é um cenário em relação ao emprego, de certa maneira, de estabilidade, né? Pode passar. Depois a gente pode, se vocês quiserem, voltar a essas questões e aprofundar. Eu vou passar por elas, porque o nosso foco é pensar a campanha e a Petrobras. Outro indicador que eu acho que é muito importante, que o DIEESE vem sempre falando e apresentando, esse aqui é legal de mostrar, é como é que vem se comportando o salário mínimo brasileiro. Então, salário mínimo, aqui eu peguei informação de 2002 até agora, 2014. 2002 ele era, em termos nominais, R$200, agora 724. E eu comparei aqui o reajuste dele, e aqui a inflação, e aqui o aumento real. Ou seja, quanto cresceu além da inflação o salário mínimo. Se eu pego todo esse período, ele cresceu 72%. Quase que dobrou real o salário mínimo. Então, um crescimento de 70%, 72%, além da inflação. Tem muito a ver com a política do governo, tem muito a ver com a pressão e uma negociação das centrais sindicais com o governo, a partir de 2007, principalmente, né? Que aqui.
2007, principalmente quando o governo faz um acordo com as centrais de uma política de valorização do salário mínimo, e aí vocês sabem essa fórmula, é uma forma de reajustar o salário mínimo que é olhar a inflação do ano e o PIB, o quanto cresceu a economia nos últimos 2 anos. Isso faz com que o salário mínimo sempre tenha ganhos reais, né, e esse ganho real tem a ver com o PIB, com o crescimento da economia. Novamente, voltando ao PIB. Se ele continua não crescendo ou crescendo a níveis muito baixos, o salário mínimo começa também a ter um crescimento menor. Né? Além disso, o impacto que isso tem a ver com outro impacto que isso traz para a gente, que e tem a ver com aquilo que eu falei sobre o que está acontecendo, por que a economia brasileira está crescendo, tem a ver com os consumo das famílias, tem a ver com a maior renda, né, na mão das famílias. Pode passar. Outro indicador que eu trouxe, esse tem muito a ver com o que a gente vai discutir aqui, e tem a ver um pouco, de certa maneira, com o que vem acontecendo com o emprego e com o que vem acontecendo com o salário mínimo, é o consumo médio de gasolina. Eu peguei aqui um indicador, esse nos interessa, para mostrar como é que de 2011, para cá, se eu voltar mais no tempo, isso ainda é menor ainda, como é que vem se comportando, né, como é que vem crescendo o consumo de gasolina. Ou seja, é uma economia, hoje brasileira, que está crescendo, está gerando novos empregos, está aumentando a renda via consumo. As pessoas estão indo consumir mais. Né? E a gasolina aqui é um indicador, depois pode voltar mais a ele, mas é um indicador de que essa economia, novamente, pegar um exemplo, ela cresce e depois começa a estabilizar nesse penúltimo período aqui de 2011 para cá. Então, se a economia não cresce, vários indicadores também não crescem. Pode passar. Aqui é um outro indicador que é a taxa de câmbio, que é a relação entre o dólar e o real. Também nos interessa muito isso aqui. Por quê? Porque parte importante da dívida da Petrobras é em dólar. Então, o volume da dívida da Petrobras tem a ver com essa variação câmbio real e dólar. Né? É uma taxa de câmbio que tem se comportado de forma muito... É uma taxa de câmbio no Brasil flexível, então ela tem esse movimento mesmo de... Parece um exame de coração, né? Comportamento riscado, mas sai ali de 2012 em torno de R$ 1,85, R$ 1,85 o dólar, e chega hoje aqui no patamar de R$ 2,20. Né? Se a gente olhar aqui no último período também, nos últimos 2 meses, é um período de taxa de câmbio, de certa maneira, também estabilizado. Tem todo um esforço do governo aqui de fazer com que essa taxa fique nesse patamar. Aqui nos interessa discutir como é que isso aqui vai rebater na dívida da Petrobras, principalmente. E também em relação ao preço dos combustíveis que ela importa. Daqui a pouco eu vou aprofundar isso. Pode passar. Outro indicador que eu trouxe bem rápido é a taxa de juros, daí aqui a taxa básica Selic, a famosa taxa básica de juros. Ela começa em 2011 ali em torno de 11%, 11,25%, tem aquela grande queda aqui para 7,25%, uma decisão tomada pelo governo, e o governo Dilma, de reduzir a taxa de juros. Isso não se sustenta no longo prazo, e depois volta a subir. Agora também de novo, essa semana, mais uma ata do Copom, mais uma reunião do Copom, de ficar em 11% essa taxa de juros. Então, isso aqui também nos interessa, porque tem a ver com a dívida que a Petrobras tem, daqui a pouco eu vou falar, e tem a ver com possibilidades dela pegar novos recursos. Essa taxa é uma referência para todo mundo e para ela também. Aqui também a inflação, é um outro indicador que daqui a pouco eu vou aprofundar para vocês, mas aqui já trouxe também a expectativa que a gente vai ter para setembro. A inflação aqui é o comportamento de 2 indicadores, o INPC e o IPCA. Aqui eu peguei 2006 para cá, mas aqui esse gráfico eu gosto de falar 2 coisas sobre ele. Primeiro,
dizer que a inflação brasileira, ela, se vocês perceberem, ela tem um comportamento, de certa maneira, estabilizado. Todo aquele cenário colocado na mídia de que a inflação está disparada, não é verdade. Ela está controlada. Se eu voltar no tempo, até 2003, foi quando teve um pico de 15%, se eu voltar ali de 2004 para cá, a inflação brasileira está no comportamento, está ali entre os 2,5% e os 6,5%, que seria as metas, né, pensado pelo governo. Só para lembrar, o governo tem uma meta de 4,5%, a inflação, ela pode subir, pode ficar 2 pontos acima, ir até 6,5%, e 2 abaixo, até 2,5%. Se vocês olharem, a inflação ela tem ficado 6,5% aqui, ela tem ficado sempre dentro dessa banda. A expectativa é que setembro ela chega a 6,71%, o IPCA. Então, já pensando aqui para vocês na campanha, a expectativa é de 6,7% na inflação, o IPCA. Isso é uma expectativa que eu levantei em maio. Então, pode ser que mude, pode ser que fique 6,5% ou 6,8%. A expectativa minha, pessoal, é que fique abaixo dos 6,7%. Deve ficar em 6,6%, 6,5%. Até porque os alimentos agora voltaram a cair os preços, então isso faz com que essa inflação também volte a cair de novo. Mas essa história de que a inflação está descontrolada não é verdade. E de que a gente sempre ultrapassando o teto da meta também não é verdade. A inflação tem ficado dentro do patamar da meta. Pode passar. Esses foram rapidamente os indicadores que eu falei, que eu acho que são importantes, mas eles estão soltos. Aqui eu tentei amarrar um pouquinho como é que esses indicadores vão impactar na Petrobras. Primeiro, se o PIB continua de certa maneira estagnado, ou seja, crescimentos de 1%, 2% no Brasil, isso aumenta um ambiente de certezas e as empresas, né, principalmente também a Petrobras, começam a ficar mais reticentes de tomar a decisão de fazer novos investimentos. É importante que a economia continue crescendo para que crie um ambiente de que a coisa está melhor e de que vai voltar a crescer. O câmbio, como eu já tinha falado, aumenta a despesa financeira da Petrobras, porque a dívida dela, a parte importante dela é em dólar. E se o dólar sobe, todo dia está subindo, a dívida também está subindo, sem nenhuma mudança, apenas a troca entre real e câmbio. Né? E ela sofre desse lado e também sofre, por quê? Porque ela tem, nos últimos anos, nos últimos 3 anos principalmente, comprado gasolina e óleo diesel, né, derivados de petróleo de fora, para atender o mercado interno, que ela paga, quando ela compra lá fora, ela está pagando em dólar. Então, essa conversão entre real e dólar, se sobe muito, ela também sofre. É como se cada centavo que sobe a relação real e dólar, sobe também 1 centavo em relação ao preço da gasolina que ela compra. Então, é uma variação muito grande. Ela sobe 2 vezes. A inflação é um outro ponto importante, porque também, ainda em relação aos combustíveis, a Petrobras, por uma questão política do governo, ela não acompanha os preços, ela não acompanha a flutuação de preços do combustível no mercado lá fora, internacional. A Petrobras tomou a decisão nos últimos anos, cerca principalmente de 2003 para cá, a Petrobras sempre, não importa o quanto o preço está lá fora, o que importa é que, se o preço lá fora está acima ou abaixo do que eu estou vendendo aqui, eu vou continuar vendendo gasolina aqui por um preço. De poucos em poucos momentos, ela toma uma decisão, ou o governo toma uma decisão, e deixa ela aumentar o preço da gasolina aqui dentro. Mas a gente percebe que a Petrobras tem ajudado a segurar a inflação no Brasil, né, via o preço do combustível. O aumento do consumo de gasolina e de óleo diesel também afeta a Petrobras, porque ela vai ter que importar mais
gasolina e diesel, e aí ela vai ter que, ela está comprando mais caro e vendendo mais barato, ela está perdendo dinheiro. E a taxa de juros, como eu falei, não os juros que ela já pegou emprestado, mas os próximos juros, os próximos financiamentos dela, a taxa de juros variando, impacta também o quanto vai custar esses juros para ela. Esse é um pouco o cenário que está muito colocado, quando se vai discutir a Petrobras, muito colocado nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, em que a inflação tenta sair um pouco da meta, e o governo usa a discussão em relação à pressão em relação ao combustível. Um outro fator é o aumento do consumo do combustível, e a Petrobras é obrigada a comprar de fora e revender aqui dentro, mais barato, então ela tem que vender. E ela sofreu muito, eu diria, no ano passado. Esse ano é melhor do que o ano passado. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, em relação à Petrobras, o que a gente já percebe? Aqui eu trouxe 2 indicadores, o lucro e a dívida, quanto ela está endividada. Rapidamente, para provocar duas discussões com você. Como é que a gente está enxergando esses números? A gente pegou 2005 até 2013. O lucro líquido tem ficado aqui anual, né, em torno de 23 bilhões, 25 bilhões, já chegou em 2008, em 2009, 2010, na casa dos 35 bilhões. Em 2012 e 2013, a gente percebe um lucro um pouquinho menor. Tem muito a ver com esse cenário da conjuntura brasileira também. E tem muito a ver, principalmente esses 2 anos aqui, com essa política de comprar combustível lá fora mais caro e vender mais barato aqui dentro. E não é à toa que ela tem feito várias mexidas, vários acordos com o governo para tentar aumentar o preço do combustível, e tem feito isso, né? Então, em 2012 ela sofreu, em 2013 sofreu, e em 2014 a gente percebe que, e a expectativa é que o lucro seja melhor do que 2013. Se a gente olhar já o primeiro trimestre, pode passar, depois eu volto. Aqui está o lucro em trimestre, de 2011 até 2014. Aqui já está o lucro do primeiro trimestre de 2014, 5,4 bilhões. Aqui, 5,4 bilhões, mas se a gente tirar, e aí acabou entrando aqui, o PDV, se a gente somar o volume de recursos que ela já tirou do lucro para os custos com o PDV, o lucro voltaria a patamar de 7,5 bilhões. Então, o lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre já apresenta resultados igual que os melhores resultados dela lá atrás. Então, o cenário é um pouquinho melhor de 2014 em relação ao lucro. Bom, só falar um pouquinho da dívida. Em relação à dívida, o cenário é outro. O cenário ela começa em 2005, estava em torno de 24 bilhões de dívidas, isso cresce e chega em 2013 a 220 bilhões de dívida. Por que essa dívida? E por que ela cresce principalmente a partir de 2011, 2013 para cá? Acho que esse período aqui, 2011, 2012, é um período importante de inflexão da Petrobras. O que a gente percebe? A gente percebe que ela precisa dar resposta em relação ao pré-sal. O pré-sal é descoberto em 2006, 2007. Várias áreas do pré-sal, um ponto específico do pré-sal, várias áreas do pré-sal, ela tem em torno de 5 anos para começar a produzir. Se ela não produzir, ela tem que devolver essas áreas à Petrobras. Ela toma a decisão de: eu preciso, e sei que tem petróleo, muito petróleo, e já está comigo essas áreas, eu preciso investir para que eu possa produzir nessas áreas. E esse é principalmente o grande motivo para esse aumento da dívida da Petrobras. Por quê? Porque é o momento que ela está indo no mercado cada vez mais buscar recurso para poder produzir nessa nova área que ela vai estar produzindo. Tem a ver com a taxa de câmbio, a variação do câmbio também mudou um pouquinho, aumentou um pouco essa dívida, e tem a ver com outro fator que ela poderia usar o caixa dela para fazer os novos investimentos. A dificuldade que ela está tendo é que ela está perdendo
com essa compra e venda de combustível. Então, ela tem se a gente olhar o setor de abastecimento, é um setor que vem apresentando prejuízos, só o setor de abastecimento, nos últimos anos. Por quê? Porque é por conta dessa compra e revenda de combustível aqui dentro. Isso poderia ajudar ela, se ela vendesse num preço melhor, poderia ajudar ela a diminuir essa venda. O principal fator aqui, eu trouxe 3 ou 4 questões, mas só para a gente rolar a bola, daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Pode passar. Aqui a produção, aqui é toda a produção nacional de petróleo, e aí a Petrobras, 90% dessa produção, 92%, 93% é da Petrobras, então é o mesmo comportamento. Se a gente olhar aqui as barras e a produção no mar, a gente já chegou em 2011, 2012, no patamar de 2 milhões e quase 2% por dia de produção, caiu em 2013, menos de 2 milhões, então o cenário é de estagnação e o crescimento ou queda muito baixinho, então é a estagnação da produção de petróleo, e em terra, que é a linha, produção de petróleo em terra, tem caído nos últimos anos. Aí tem muito a ver com a escolha que essa empresa está fazendo, e principalmente nesse período aqui. Primeiro, uma escolha que tem a ver com lá atrás. Quando você vai produzir petróleo, você não decide produzir e investe e amanhã tem petróleo. Você investe e tem um ciclo para você começar a produzir. 5, 6 anos para começar a produzir. O que a gente percebe é que decisões ali atrás, ou um pouco mais atrás, a gente pegar nos anos 90 também, principalmente, de não investimento no aumento da produção, faz com que o cenário, que os poços continuem produzindo e caindo a sua produção. E decisão de investimento aqui, nesse momento, faz com que a produção só vá aumentar cá na frente. Então a gente está percebendo aqui, o resultado dessa estagnação ou o início de queda aqui da produção tem muito a ver com as escolhas que essa empresa está fazendo, que não ter investido lá atrás, o pré-sal, como uma fronteira, uma nova fronteira importante. Se a gente olhar a terra, petróleo em terra, esse é o resultado. Ela tem abandonado a produção de petróleo em terra e tem ido em direção. Se ela tem pouco recurso, o que ela faz com esse recurso é investir no pré-sal. Por quê? Porque no pré-sal, de cada 10 furos que ela faz, ela acerta os 10 furos. Porque no pré-sal, um poço, se você pegar um poço de pré-sal, ele produz 30 mil barris por dia. Se a gente pegar toda a produção do ano passado por dia em terra, são 180 mil barris. Ou seja, se a gente pegar, e aí no pré-sal de Santos, uma plataforma com 5 poços produzindo, produz 150 mil barris por dia. Uma plataforma no pré-sal produz igual a toda a produção em terra no Brasil. Então, a escolha que ela fez foi: eu não vou investir mais em campos terrestres, eu não vou investir